Nesse vídeo eu vou te falar 7 pontos que são muito importantes sobre o tema trombose. Então, se você tem dúvidas sobre trombose, fica nesse vídeo porque essas 7 dicas são muito importantes. E para começar, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque toda terça-feira às 8 horas a gente tem um vídeo exclusivo aqui para você. E não se esquece de, se gostou, curte e deixa um comentário aqui do que achou do vídeo, tá bom? Então vamos lá, eu vou te dizer 7 coisas que são muito importantes, que são as coisas que as pessoas mais têm dúvidas. A primeira delas é como reconhecer se você está com trombose ou não. Primeira coisa que você tem que entender é que os sintomas causados pelas tromboses, eles são os sintomas agudos. O que quer dizer isso? É diferente de uma dor que você já tem há muito tempo. Na grande maioria das vezes, os pacientes que desenvolvem trombose, eles vão ter duas queixas principais, que é o inchaço na perna, na grande maioria das vezes, o inchaço apenas em uma perna, e o segundo sintoma é a dor de forma súbita. A maioria das vezes o paciente fala assim: doutor, eu estava bem, mas hoje de tarde minha perna inchou e ficou com muita dor de forma súbita, que é diferente do paciente que tem varizes. O paciente que tem varizes, normalmente ele sente um inchaço e um cansaço e uma dor na perna de forma crônica e cíclica. Quer dizer isso, o paciente acorda bem, à medida que o dia vai passando, a perna dele vai inchando e vai ficando cansada, que é diferente do paciente com trombose, que ele estava bem, sempre esteve bem, e de uma hora para outra a perna inchou e ficou doendo. Então, esses são os sinais mais clássicos do paciente que está com trombose. Então, se você tem com a perna que inchou e ficou doendo de forma súbita, você deve procurar de forma imediata um médico para te avaliar, certo? E uma outra coisa importante é que 50% dos pacientes que têm trombose, eles não sentem sintomas nenhum. Então, por isso a importância de você sentir uma dor e um inchaço de forma aguda, você deve procurar o seu médico imediatamente. E uma segunda coisa que você vai fazer: o que fazer se eu estou com trombose? Ou o que fazer se eu sentir que eu posso eventualmente estar desenvolvendo um quadro de trombose? Como eu acabei de falar, você deve procurar um médico para te avaliar. E esse médico, ele provavelmente vai te encaminhar para um cirurgião vascular, e o mais ideal é que seja um cirurgião vascular que te avalie. E esse cirurgião vascular vai realizar um exame chamado Doppler vascular, pois esse exame é o exame que vai confirmar se você está com trombose ou não. Por quê? Porque é através do Doppler que a gente vai ver as veias que estão naquela região que está sentindo dor e vai ver se essa veia está entupida. Porque o que é a trombose? A trombose nada mais é do que uma obstrução daquela veia por um coágulo. Então, quando a gente faz o Doppler, a gente consegue confirmar se aquele paciente está com trombose ou não. E aí a terceira coisa é: como funciona o tratamento da trombose? O tratamento da trombose, ele funciona em cima de 2 pilares. O pilar número 1, que é o início imediato da anticoagulação, através dos anticoagulantes. E você tem que entender para que serve o anticoagulante. O anticoagulante, ele vai ter um efeito anti-inflamatório para melhorar a dor que o paciente normalmente está sentindo. E segundo, para evitar que aquele coágulo migre para outros locais. Você já ouviu falar que existe o tromboembolismo pulmonar, que é quando aquele trombo sai da região da perna e vai para o pulmão. Então, o objetivo do anticoagulante é te proteger e evitar com que esse trombo ele vá para outros locais do seu corpo, tá bom? E o outro pilar é o controle da dor e melhora dos sintomas através do uso da meia compressiva. Então, a meia compressiva, no paciente que está com trombose, ela vai ajudar a facilitar esse retorno e melhorar aquele inchaço que o paciente apresentou por conta daquele evento trombótico. Mas o ponto mais importante é o início imediato da anticoagulação. O tempo de anticoagulação ela vai depender de uma série de variáveis. Quando o médico ele vai te avaliar e entender se a causa que levou àquela trombose ela é uma causa que é controlada. Por exemplo, o paciente fez uma cirurgia e desenvolveu uma trombose. Então, nesse caso, o paciente ele vai ter um tempo estabelecido do uso daquele anticoagulante. Ou se aquele paciente tem um fator hereditário que fez desenvolver aquele quadro trombótico. Se o paciente tem um fator hereditário que vai persistir ao resto da vida dele com ele, aquele paciente vai usar anticoagulante para o resto da vida. Mas quem vai determinar esse tempo de tratamento é o seu cirurgião vascular. E o quarto ponto é: quais são os fatores de riscos para o desenvolvimento de trombose? O que se sabe é que existe uma série de coisas que podem estimular o surgimento de um trombo no seu organismo. O primeiro deles é o uso de algumas medicações. Por exemplo, paciente que usa anticoncepcional,
ele tem uma chance maior de desenvolver trombose. Lógico que não é por conta disso que você vai deixar de usar o anticoncepcional. Afinal de contas, hoje a gente tem anticoncepcionais com uma carga hormonal muito menor e esses anticoncepcionais têm uma tendência muito menor de desenvolver trombose naqueles pacientes. E uma coisa importante do anticoncepcional que você tem que entender é que o anticoncepcional, o efeito trombótico dele, associado ao risco de trombose, ele é maior nos primeiros 2 anos de uso. E por que eu quero dizer isso? Porque existem pacientes que usam anticoncepcional e falam assim, eu vou dar uma descansada no anticoncepcional. Quando você faz isso e volta a usar, vamos imaginar que você tem 5 anos usando, você parou para descansar durante uma semana e você volta para aquele fator de risco dos primeiros anos. Então você tem que ter cuidado. Se você usa anticoncepcional, você tem que manter o uso dele. Segundo, quanto mais tardio o início do anticoncepcional, maior a chance de desenvolver trombose. Ou seja, se uma mulher começa com 20 anos e a outra começa com 30 anos, aquela com 30 anos tem um maior risco de desenvolver trombose. Deixo mais uma vez aqui a ressalva que o anticoncepcional ele não é o vilão. Se o anticoncepcional tem uma indicação precisa do uso, ele deve ser utilizado. E se você tem outros fatores de risco para desenvolver trombose, o seu ginecologista, junto com o seu cirurgião vascular, ele vai definir qual anticoncepcional é mais tranquilo ou que tem o menor risco de desenvolver trombose quando for utilizado. Tá bom? Então, quais são os outros fatores de risco? Por exemplo, paciente que fez cirurgia e ficou acamado. Cirurgias ortopédicas, por exemplo, são cirurgias que têm um grande risco de desenvolver trombose. Por isso que os pacientes que fazem determinado tipo de cirurgia, a gente faz a profilaxia para prevenção de trombose. Pacientes que têm câncer são pacientes que têm o maior risco de desenvolver trombose. Pacientes que têm algumas doenças virais têm o maior risco de desenvolver trombose. Pacientes que fazem viagens de longa duração. O que são viagens de longa duração? Pacientes que têm uma viagem que dura mais que 4 horas. Toda viagem que dura mais que 4 horas, essa viagem tem um risco potencial daquele paciente desenvolver trombose. Por isso, pacientes que fazem viagem com mais de 4 horas, a gente sempre recomenda que esse paciente viaje de meia compressiva e que, se possível, ele faça intervalos durante essa viagem para se movimentar. Então, se você faz uma viagem que vai de carro, a cada 50 minutos para no posto, se movimenta. Se você está de avião ou de ônibus, levanta a cada 50 minutos e vai no banheiro, que é uma forma que você está se movimentando, tá bom? Tem um vídeo aqui no nosso canal do YouTube que a gente fala algumas estratégias de movimentação que você pode fazer durante a viagem para estar fazendo com que esse sangue circule, tá bom? E aumentar a ingestão de água durante essa viagem. Então, esses são os principais fatores de risco para desenvolver trombose. E uma segunda coisa, o quinto ponto que eu queria falar é os pacientes que tiveram trombose durante o uso de anticoncepcional. Esses pacientes estão proibidos de usar anticoncepcional? Não. Então, esse é um ponto muito importante que ainda gera dúvida com alguns médicos. A grande questão é o seguinte, como eu disse, né, no ponto 4, é que o anticoncepcional é um fator de risco para a trombose. E alguns pacientes têm indicação precisa do uso do anticoncepcional. Vou dar um exemplo. Uma paciente que ela tem muito sangramento. Se ela não usar o anticoncepcional, ela fica sangrando demais. Uma paciente que tem endometriose e teve indicação do uso de anticoncepcional. Vamos imaginar que essa paciente desenvolveu um quadro de trombose durante o uso, porém ela precisa usar o anticoncepcional para controlar aquele problema ali. Então o que a gente faz? Existem alguns anticoncepcionais que eles têm um risco muito baixo de associação com trombose. E em situações como essa, justifica-se o uso desse anticoncepcional. Então, quais são esses anticoncepcionais? O Dilmirena, o Calina, que são DIUs à base de progesterona com a dose muito baixa, e as mini pílulas de progesterona. Esses anticoncepcionais, a associação com o risco trombótico é muito baixo, e nessas situações a gente justifica o uso do anticoncepcional mesmo para aqueles pacientes que desenvolveram quadros trombóticos, tá bom? Então, o paciente que usa anticoncepcional e tem trombose não quer dizer que ele não vai poder usar o anticoncepcional. A gente vai ter que julgar dentro dessa balança entre o risco e o benefício se a gente vai recomendar ou o DIU de progesterona ou a mini pílula de progesterona. E o sexto ponto é a associação entre trombose, Covid e vacina. Como é que está essa situação? Primeira coisa, trombose e Covid. Se sabe que a infecção pelo Covid ela aumenta muito a chance de evento trombótico, principalmente nos quadros de Covid mais grave. Então, todo paciente que é internado por um quadro de Covid, recomenda-se que durante a alta a gente faça uma profilaxia estendida para ele com anticoagulante. Então, tem que ter muito cuidado o paciente que teve Covid e a associação com risco de trombose é muito grande, principalmente nos Covids mais graves. Nos pacientes que teve Covid leve, não justifica-se fazer profilaxia com trombose para esses pacientes.
Isso é uma recomendação atual. Pode ser que isso mude lá na frente, essa relação. Nesse momento, a gente recomenda para casos graves apenas. E a vacina, Rafael? Eu devo tomar ou não? Porque eu já vi muita gente dizer que teve trombose. Nesse momento, recomenda-se que o paciente deve sim vacinar, porque o risco de desenvolver trombose com a infecção pelo Covid ele é muito maior do que o risco de desenvolver trombose com o uso da vacina. Então, a vacina deve sim ser utilizada. Por quê? Porque a vacina vai te ajudar em dois motivos. Motivo número 1 é evitar que você tenha os quadros graves de Covid, né? Porque os pacientes que tomam a vacina não quer dizer que ele não vai ser mais infeccionado pelo Covid, mas eles não vão desenvolver os quadros mais graves da doença. E segundo, o risco de trombose, como eu falei, é muito maior com infecção pelo Covid. Então, justifica-se sim o uso da vacina. Rafael, e se eu tive trombose com o uso da vacina? Nesses casos, você vai ter que procurar o seu médico para ele avaliar realmente qual foi a correlação e julgar se você vai tomar a vacina ou vai tomar um outro tipo de vacina. Então, isso é um critério que é estabelecido de forma individual, paciente a paciente, tá bom? E o sétimo ponto, como é a vida do paciente que teve trombose? O primeiro ponto que vai definir como é que vai ser a vida desse paciente após o evento trombótico é quais foram as medidas que foram estabelecidas. O paciente que faz um tratamento de forma rápida, assim que os sintomas começaram a iniciar, por isso a importância de você procurar o seu médico assim que você apresentar aqueles sintomas que eu falei lá no início, principalmente uma dor e um inchaço de forma aguda, isso vai definir o desfecho da doença. Então, na maioria dos pacientes que fazem um tratamento de forma precoce, esses pacientes, após o tratamento, eles vão seguir a vida dele normal. A única coisa que a gente vai recomendar são algumas coisas para prevenir, que eu falei lá nos fatores de prevenção durante os pontos lá que eu disse para vocês. Então, a vida do paciente após trombose é uma vida particularmente tranquila. Lógico que ele vai ter alguns cuidados, como eu falei, se for viajar, fazer uma viagem de 4 horas de duração, a gente vai estabelecer para ele usar meia. Se esse paciente teve um evento trombótico que vai determinar que ele fique usando anticoagulante para o resto da vida, ele deve usar o anticoagulante de forma correta. Então, esses são os pontos importantes. Então, essas são as 7 dicas que eu queria te dizer dentro desse vídeo. Se você gostou do vídeo, compartilha com pessoas que têm interesse sobre o tema. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque toda terça-feira às 8 horas tem um vídeo exclusivo. E não esquece de curtir e deixar um comentário aqui embaixo. Um abraço, te encontro na próxima terça-feira.